Para minha filha, homens não passam de acessório. Ela não tem interesse em nada a não ser ela mesma. Você já conhece alguém assim? Provavelmente já tenha ouvido falar alguém usando termos contemporâneos como garota confusa ou mulher problema. Pois bem, e se eu te dissesse que um técnico de próteses dentárias criou o símbolo máximo de estereotipos femininos, apenas para participar de um concurso regional de mangá de terror? Bom, eu sou Arthur Ferreira Eu sou o Guilherme. Otávio Tebaldi Botelho. E eu sou o Otávio e Cavalato. vamos falar da personagem mais relevante da obra do mestre do horror japonês Junji Ito. Tomi Kamawami, personagem anônima da série de mangás do qual faz parte, foi criado em 1987 com a intenção exclusiva do autor de competir ao prêmio Osmers, o qual ganhou, mas recebeu menção honrosa. Com o sucesso de Tomi entre os colegas de trabalho, Ito passou a usar seu tempo livre para se planejar, escrever e desenhar as histórias de Tomi, e mais tarde se tornar um mangaka profissional. Contexto dado, vamos falar da protagonista. Tomi é uma jovem moça que mistura com perfeição o femme fatale com o conceito de garota monstro. Ela é uma mulher sádica, dona de uma beleza imensurável. É a personificação da luxúria, da manipulação, do caos e da desordem. Tomi é uma criatura sobrenatural capaz de se replicar do zero a partir de qualquer parte de seu corpo, seja ela órgãos, seu corpo com a cabeça decepada, pedaços de sua carne ou simplesmente dos restos de seu próprio sangue contidos em um carpete velho. De longe, a principal característica de Tomi é a vontade insaciável dela por ser o centro das atenções o tempo todo. Mas não se engane, ao contrário do que o senso comum diria, ela não faz isso por validação externa, e sim para reafirmar o inabalável amor próprio que sente de si mesma. Apesar de ser um monstro literalmente e figurativamente falando, em momentos de fragilidade ela se mostra de certa forma um pouco mimada, talvez até ingênua, não tendo dimensão do quanto de maldade ela foi capaz de fazer contra tantas pessoas. Meu nome é Otávio Tebaldi Botelho e eu vou falar um pouco sobre a relação da Tomi com as outras pessoas que aparecem na história do mangá. Uma das coisas que mais definem a personagem como icônica é o contraste entre a sua beleza estonteante com a sua capacidade de influenciar e colocar a sua vontade acima das dos outros, a fim de viver da forma que bem entender, sem se importar com leis ou normas sociais. Ela sempre está vivendo apenas por si mesma e sem ligar como as suas ações impactam as pessoas ao seu redor. Além disso, algo peculiar no segmento das histórias são os ciclos e comportamentos não intencionais que ela consegue provocar aos outros que estão à sua volta. Todos os homens que se apaixonam por ela logo se apaixonam e misteriosamente criam uma obsessão doentia e em apenas poucos diálogos. Outro efeito causado por ela é o comportamento feminino de rivalidade ocasionado por inveja ou por talaricagem por parte da Tomi. Um misto de sentimentos de ambos os sexos que acaba, na maioria das vezes, com que as pessoas ao seu redor cometam atos criminais em seu nome ou contra a própria Tomi, o que é muito bizarro. A história que inicia o mangá tem uma das mais impactantes. Nela, Tomi e sua turma vão para uma excursão no meio do mato para uma aula de geomorfologia. Durante o intervalo, eles sobem um alto de um morro e Tomi revela que teve uma relação sexual com seu professor. Nisso, Kenji, atual e colega de Tomi, escuta a conversa e briga com ela. Na discussão, ele a empurra morro abaixo, que faz com que ela morresse de queda. Tomi, apesar de ser bonita, era muito desagradável. Na conversa do alto morro com seu professor, ela estava ameaçando de contar sobre eles para a escola inteira se ele não fizesse o que ela queria. Tomi era odiada por muitos. Ken e o professor Tanaka, por outro lado, eram extremamente respeitados por
por toda a sala, e ninguém queria que a vida deles fosse arruinada por causa dela. Então, o que eles fizeram? Sob as ordens do professor, ele junto dos alunos dividiram o corpo de Tommy em 42 partes, uma para cada aluno. E assim foi feito. Cada um deveria despejar sua parte o mais distante de lá que conseguisse. Infelizmente, após a repercussão do ocorrido, o professor enlouqueceu, vários alunos se mudaram de escola e 2 se suicidaram. Partindo para o encerramento, uma coisa muito interessante sobre as histórias dela é que, na maior parte das vezes, as atrocidades não são causadas diretamente por ela. Quase sempre vai ser alguém mandado pela Tommy ou alguém por livre e espontânea vontade fazendo coisas ruins por conta própria. No mangá, isso é justificado pelos poderes paranormais dela, tendo um charme capaz de fazer o mais são dos homens chegar à beira da loucura. Mas, ainda assim, isso nos faz questionar se alguém na vida real seria capaz de fazer tantas crueldades por causa de alguém. E bem, toda a história reflete o ponto de vista do autor sobre o mundo, não é verdade? E vale lembrar que o Junji Ito não criou este arquétipo de personagem do zero. O que ele fez foi beber da fonte de quem veio antes, isso é, o cinema noir, o cinema mudo, a Tedabara, até antes na verdade. Bom, com tudo isso, ler as histórias da Tommy me fez refletir sobre algumas coisas. Será que convivemos com pessoas assim e não sabemos? Poderia uma pessoa, sem sujar as mãos, fazer tanto estrago? O quão livre da influência de outra pessoa nós estamos? Mesmo sendo contos sangrentos, místicos e alucinantes, a cada capítulo o mestre Junji Ito nos dá uma aula sobre sociedade e como ela se comporta sob pressão. Obrigado pela atenção de todos e abraço!